cordas, né, apesar do formato ser o mesmo, e a afinação dela é em quintas. Então, enquanto a afinação do guitarrão é em quartas. Então essa é a principal diferença. A abrangência, a textura do Dó 3 ao Dó 6. Se a gente for pensar que a guitarra baiana é de 6 cordas, a sexta corda é um Fá 2, então a sexta corda do guitarrão é um Mi 2, então é apenas meio tom de diferença, né, entre a nota mais grave. Então a grande questão da guitarra baiana é que é um instrumento pequeno, menor, né? E com isso a gente tem um desdobramento muito grande de diferenças para a parte técnica, para a parte de digitação, arpejo, escalas, tudo está mais próximo, né? Então a mão do músico consegue alcançar intervalos maiores, não só intervalos dissonância e consonância, intervalos musicais, mas intervalos também físicos, né? A abertura mesmo, dos intervalos entre a digitação de uma nota para outra fica mais fácil também. Então é um instrumento bem veloz, vamos dizer assim, para melodia, né? Então tem essa questão também. O instrumento foi inventado em 1942 pela dupla Dodô e Osmar, né? Osmar Macedo, que tinha facilidade com a parte de metalurgia, né? Ele era, na verdade, um engenheiro, né, que, apesar de não ter a formação acadêmica em engenharia, mas tinha as ideias, né? Então, como o Dodô era radiotécnico, ele conseguiu copiar um picape, né, um captador, que é uma bobina, né, de indutância, e conseguiu copiar isso, e eles começaram a amplificar os instrumentos naquela época, isso nos anos 40, né? No iníciozinho dos anos 40, que na verdade Osmar e Dodô já tinham um grupo para tocar nos eventos, só que como era tudo acústico ainda, o salão ficava cheio de gente, o pessoal pisando, dançando, conversando, não dava para ouvir direito. Então a grande sacada naquela época foi amplificar. Então os instrumentos que eram a princípio acústicos, o próprio bandolim, o cavaquinho, o violão, eles passaram a ser, com o advento da captação, passaram a ser amplificados. E aí isso mudou toda a história, porque o instrumento passava a ser elétrico. E naquela época era a grande novidade, né? Nos anos 40 e logo em seguida nos anos 50 vieram os eletrodomésticos, o ferro de passar elétrico, né, em substituição ao antigo ferro de carvão, e o chuveiro elétrico, eram as novidades da tecnologia da época. Então assim, quando se amplificava ainda com um instrumento acústico, dava microfonia, o fenômeno da microfonia, porque a caixa de ressonância faz com que o tampo do instrumento vibre, né, o deslocamento das cordas presas no tampo. Então a microfonia, ao aumentar o som, dava microfonia. O próprio Benedito Chaves, o carioca que esteve aqui em Salvador fazendo uma apresentação, onde Dodô e Osmar foram assistir, né, e depois conversaram com o Benedito. Os relatos são que no momento da apresentação ele ficava mudando o tempo todo, interrompendo as canções, as músicas, para mudar de posição. Estava com o captador. Então a microfonia sempre aparecia, ele virava, mudava de posição e tal. Então o Dodô e o Osmar tiveram a ideia com esses captadores que o Dodô já estava construindo, de colocar esse captador preso numa mesa para descobrir se o problema era no captador ou era no instrumento, né? Você vê que a questão científica do Osmar e do Dodô já era bem complexa, assim, eles averiguavam tudo, eles sempre estavam em busca da melhoria, da constante melhoria, da evolução. Então quando eles prenderam isso na bancada, numa ponta e na outra, e colocaram o captador no meio, esticaram uma corda, né? Prenderam uma corda na ponta e na outra e colocaram o captador embaixo, e tocaram essa corda e foram aumentando o volume para ver se o captador ia dar microfonia.
e aí simplesmente não deu microfonia. Então eles constataram, poxa, não é o captador, então é o instrumento. Então foi constatado, já tinha a teoria através da prática, que o que dava microfonia era o fato de ter o captador preso num tampo que estava vibrando, né, sem estar fixado. Então o que é que eles fizeram? Eles foram na loja de instrumentos musicais, uma loja bem tradicional aqui de Salvador, e pediram o instrumento, né? O dono era um espanhol bem conhecido, e aí quebraram esse instrumento só para levar o braço para casa, né? Que o braço já estava ali, já tinha a divisão da escala, né? Dos trastes, do espaçamento. Eles pediram isso para poder fazer esses experimentos, prender o captador somente com o braço. Então isso aí foi interessante, que surgiu o pau elétrico, né? A moda já era, poxa, chuveiro elétrico, ferro elétrico, e aí aquele negocinho diferente, né? Super inovador para a época, e até hoje, se você pegar o pau elétrico hoje e analisar, é uma invenção que, né, que tem aí 70 anos, mas foi feito de uma forma tão futurística, tão interessante, né? Que eles colocavam uma plaquinha embaixo assim do captador, uma plaquinha de metal assim, que era para prender no cinto, né, para apoiar, para tocar, né? Não tinha nem o que a gente chama de correia, né, que é aquela cinta para prender o instrumento. Então eles prendiam no cinto e tocavam na cintura mesmo. Era super interessante aquilo, e o som daquilo era magnífico, porque como naquela época se tinha os amplificadores, né, e as cornetas de projeção, que era aquele formato de alto-falante ainda da época, quando se aumentava isso sem dar microfonia, aí o som já saía com um drive maravilhoso e original, né? O captador era handmade, né? Era custom, era feito em casa, e saía com esse som, esse drive maravilhoso. Então isso caracterizou o som original do trio elétrico. Era um som clean, mas com esse drive da saturação mesmo, do aumento do volume, né, da amplificação. Então bem depois foi que surgiram os pedais de distorção, os overdrives, né, e os demais pedais. Aí depois foi que isso chegou, mas já no final dos anos, início dos anos 40, né, e depois dos anos 50, na década de 1950, já os trios elétricos aqui já tinham o drive, já tinham o instrumento original, autêntico, né, e já tinham o repertório original também autêntico. Então esses três elementos garantem aí toda a originalidade da guitarra baiana, na época chamada de pau elétrico. A luthieria é igual à de guitarra grande, de guitarrão, mas é um trabalho mais específico num contexto de que existem algumas peculiaridades do instrumento mesmo, né? O instrumento de 5 cordas, a gente tem que ter a quinta corda soando agradável, sem aquele grave embolado, com mais presença do que as outras cordas. E a gente tem que se preocupar também com a tensão dela. A tensão dela não pode ficar muito frouxa, nem ficar muito apertada, muito dura, porque nesses extremos a quinta corda não vai funcionar, né? Ao contrário das outras 4 cordas. Então a guitarra baiana é um instrumento que tem sua origem assim no bandolim, né? E a afinação usada originalmente no pau elétrico em quintas era a afinação do violino, que é a mesma do bandolim, né? Então, digamos, é a afinação em quintas com a técnica muito parecida com a do bandolim, porém sem as cordas duplas, sem os pares de cordas. E também, no caso, quando a guitarra baiana tem 5 cordas, a quinta corda ela é um pouco mais densa, né? Então tem que se ter a escolha do calibre correto, de acordo com a pegada do músico. Então essa questão de calibres, de tensão da guitarra baiana é um conjunto de fatores. A forma de tocar é um deles. Tem gente que toca com uma pegada mais pesada, mais forte, tem gente que toca mais suave, tem uma técnica mais econômica, vamos dizer assim, em relação à musculatura, em relação à paletada,
né? A espessura da palheta também influi, né? O tamanho. Então isso tudo é da pegada do músico. Em relação ao instrumento em si, a arquitetura do instrumento, o que vai interferir aí é o comprimento do campo harmônico. Então, para a guitarra baiana, a gente pode variar aí de 340 milímetros a 372. Vamos dizer que esse seja o limite em função da plasticidade da primeira corda. Se a primeira corda estiver muito tensa, acima de 372, por exemplo, 380 milímetros, a guitarra vai afinar, mas qualquer pegada mais brusca, às vezes um bend de mais de meio tom, de um tom e meio, certamente vai expor a primeira corda, a mizinha, né, a primeira, a quebrar. Por quê? Porque ela já está tensa ali no limite dela, entendeu? Para afinar o Mi, né? Que é o Mi 5, né? Então assim, o instrumento, ele tem sua peculiaridade nessa questão de textura, de afinação, né? E vamos dizer assim, plasticidade do encordoamento. Bom, em relação à questão tecnológica, nós, luthiers da guitarra baiana, estamos tão avançados quanto o restante da luthieria, de guitarrão, de contrabaixo, porque a gente usa a mesma coisa, as mesmas ferramentas, as mesmas técnicas, né? Pra você ter uma ideia, o trabalho de uma troca de traste de uma guitarra baiana é o mesmo de um contrabaixo, é o mesmo de um guitarrão, de uma guitarra tradicional de 6 cordas, porque você só vai ter as dimensões reduzidas, mas a quantidade de trastes é a mesma praticamente, né? A questão da retífica da escala, a questão do polimento, do alinhamento de tudo é o mesmo trabalho, só só são dimensões um pouco menores, né? Então se engana quem acha que porque o instrumento é menor, o trabalho é menor. Não, nada disso, é a mesma coisa, dá o mesmo tipo de trabalho. E em relação a ferramentas, a gente usa as mesmas coisas também, né? A guitarra baiana, na verdade, ela é muito parecida com os demais instrumentos maciços elétricos de corda. Então já existe gente usando CNC para recortar, né? E a gente usa a mesma coisa, pia, o holter, né, como a gente chama lá fora. As ferramentas mesmo de fretwork são as mesmas, né? As réguas são as mesmas. Então tudo é muito parecido, tudo é muito semelhante. A diferença mesmo é a peculiaridade do próprio instrumento, né? Que ele tem que ter o raio de escala ideal por causa da dimensão reduzida. A dimensão do braço também tem que ser ideal, justa para o tamanho do instrumento, para a pegada do músico, né? A questão de alguns hardwares que a gente tem que construir, né? A ponte, por exemplo, para 5 cordas ou para 4 cordas. Apesar de que para 4 cordas é mais fácil, porque lá fora tem as pontes para bandolim elétrico, mas as de 5 cordas já são mais difíceis de achar, apesar de existirem. Mas aí a gente constrói, faz de forma custom. Em relação ao custo de uma guitarra baiana, existem várias opções hoje no mercado, né? Existem guitarras mais acessíveis, que são guitarras de entrada, né? Assim, eu faço a 1.0 e envio para qualquer lugar do Brasil. Outros luthiers também fazem guitarras de entrada. E eu sou especializado, na verdade, em instrumentos custom, guitarras baianas custom. Então assim, eu faço as guitarras mais específicas sob encomenda, com situações que o músico pede. Então assim, todo o projeto é discutido antes, a gente pré-concebe o projeto e depois a gente avança com as características ergonômicas, as características de tocabilidade, comprimento harmônico, tipo de raio da escala, né? Como vai ser o headstock, ângulo de headstock e, principal de tudo, a combinação de madeiras que vai ser utilizada, né? E a captação também, se vai ser uma captação já comprada de mercado mesmo, de marca, né? Ou se vai ser uma captação custom, que hoje em dia a gente consegue fazer também, né? A gente consegue enrolar as bobinas com o espaçamento, a altura,
quantidade de voltas e indutância específica para cada projeto. Então tudo isso é uma questão de customização mesmo. Então o projeto ele sai de acordo com o que foi idealizado, né, pelo cliente e, claro, em concordância com o luthier. O luthier vai sugerir as melhores opções dentro da sua experiência, e o cliente vai sugerir o que é que ele precisa mesmo, o que é que ele está acostumado, o que é que ele acredita que é melhor para poder tocar. Então é a combinação desses dois universos é que faz o instrumento custom ficar de acordo com o que foi planejado. Captação de guitarra baiana segue o mesmo princípio da indutância. Eu comecei a instalar os captadores entre 2008 e 2009, específicos para 5 cordas, e depois disso eu fui evoluindo. E aí, paralelo a isso, outros luthiers, colegas, também começaram a fazer os captadores para a guitarra baiana, que há muito tempo a gente está acostumado com isso. Então, hoje a gente já tem aí várias opções, né, de captadores custom, e também com várias, como é que se diz, sonoridades interessantes. E aí cabe ao músico escolher o que é que ele quer usar, né? Qual é o que é da preferência dele, para poder, de acordo com o projeto, para poder ter a sonoridade que ele deseja.